Muito bem. Então, como a gente vai conversar na aula de hoje um pouco sobre depressão, os transtornos de humor, as externalizações do afeto. Então vamos começar dividindo essa aula em duas partes. A gente vai começar discutindo um pouco sobre a fisiopatologia da depressão nessa primeira parte. Na segunda parte a gente conversa sobre os fármacos relacionados com o tratamento das crises, não só depressivas, mas também com alguns transtornos de ansiedade. Eu sou o professor Pedro e esse é o Conexão em Ciência de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a psicofarmacologia, começar a conversar sobre psicofarmacologia, e a aula vai ser sobre a farmacologia dos transtornos de humor, tá? Dos quais a depressão e os transtornos bipolares são descritos e tratados com esses fármacos. Então, citá-los como antidepressivos passa como uma limitação incorreta, porque na verdade esses fármacos tratam sim a depressão, ajudam o tratamento dos transtornos bipolares, mas eles também podem atuar sobre diversos subtipos de transtornos de ansiedade, tá? Mas vamos dividir didaticamente e conversar hoje sobre os transtornos relacionados ao humor. Bom, o humor, ele caracteristicamente falando, cientificamente falando, humor seria a descrição do tônus afetivo. E o afeto nada mais é do que a expressão em resposta aos estímulos ambientais, uma expressão emocional. Então, o humor seria nada mais do que uma resposta aos estímulos ambientais, uma resposta emocional. Muito bem. E a gente não pode falar desse tipo de características fisiológicas se a gente não citar o sistema límbico. Porque o sistema límbico tem na sua construção anatômica regiões fundamentais que vão dar, possibilitar essa característica emocional, vão estar relacionados com as emoções. Tá? E dessas regiões, uma de destaque seria a amígdala basolateral, que tem total comunicação com o hipocampo. E o hipocampo é a região onde se formam as memórias, as novas memórias. Tá? E a partir do hipocampo é que as comunicações neuronais distribuem essas memórias, onde vai haver a consolidação e distribuição dessas memórias também. Muito bem, então, por isso é mais fácil a gente lembrar de situações de cunho emocional forte, tanto situações com emoções negativas quanto situações com emoções positivas. Tá? E esse sistema sofre um transtorno, sofre distúrbios na comunicação dos neurotransmissores em patologias conhecidas como patologias de transtorno de humor, tá? Como a depressão. Então, por isso que um dos efeitos que a gente vai discutir na depressão, dos sintomas, é a perda da capacidade de concentração, a perda do prazer e a perda da capacidade de memorização, dificuldade de memorização. Né? Das regiões mais importantes que a gente pode citar que vão sofrer com a quebra da homeostase dos neurotransmissores é essa comunicação que é a zona do prazer, do núcleo accumbens com a substância nigra, do núcleo accumbens, isso com a liberação de neurotransmissores como a dopamina. Tá? Então, a dopamina seria o neurotransmissor, se a gente fosse classificar, o neurotransmissor do prazer. E essas comunicações vão possibilitar o sentimento de recompensa, tá? No jogo, nas compras, no uso de drogas e no apetite sexual e no apetite, a fome, o apetite alimentar. Então, como exemplos, né? Então, essas situações, eu tenho a liberação de dopamina nessa comunicação núcleo accumbens, substância nigra, na parte reticulada. E uma vez
essa liberação de dopamina ela pode ser bloqueada pelo excesso de serotonina. E por que é importante eu dizer isso? Porque os antidepressivos, eles provocam, por exemplo, alterações de libido sexual e perda de prazer no sexo. E essa é uma das regiões que pode ser afetada, porque o excesso de serotonina diminui a liberação de dopamina e a diminuição da dopamina pode afetar essa resposta ao prazer sexual e a libido sexual, enfim. Então, essa é uma das regiões também importantes, tá? Bom, caracteristicamente, de uma forma bem simples, a diferença entre depressão e tristeza normal é que a depressão ela é uma tristeza patológica. Assim como a mania e a hipomania são classificados como alegria patológica, a depressão é uma tristeza patológica. Então, ela é muito mais intensa, mais duradoura. Não adianta que o indivíduo depressivo não vai reagir a estímulos positivos. Há um prejuízo funcional, e esse prejuízo funcional piora com o tempo. Nem sempre a depressão tem um fator causal, e há uma clara lentificação psicomotora. Ao passo que a tristeza normal, ela é menos intensa, ela é menos duradoura, ela reage a estímulos positivos, quer dizer, incentivos. Há um prejuízo funcional, mas muito limitado. A tristeza ela tende a melhorar com o tempo, tem um fator que causa essa tristeza, e não há, ou não se percebe ou não há uma lentificação psicomotora. Então é importante, tá? Caracterizar. E aí vocês podem, por exemplo, pegar um texto que Freud explicava isso muito claramente, observou isso muito claramente no ensaio da melancolia versus luto. Porque o que ele descreveu que era a grande diferença, uma das grandes diferenças entre a melancolia, a depressão, né, e o luto? É que o depressivo ele se negativa. Ele, além dos pensamentos negativos, que são característicos da depressão, e isso é péssimo para a fisiologia, para a manutenção do bem-estar do cérebro, na depressão o indivíduo ele tem a característica de se autodepreciar. Então ele não presta, ele não serve para nada. Isso você não vê no luto. O luto pode precipitar uma depressão? Pode. Mas a característica, uma das mais marcantes de diferença é que no luto tem todo aquele quadro muito semelhante de não reagir a estímulos positivos, mas pode ter uma lentificação psicomotora, mas que na depressão ele tem muito mais uma autodepreciação do seu eu, por assim dizer. Dos sintomas, caracteristicamente, o humor deprimido. Pode haver, e na maioria dos casos, um retardo psicomotor, mas pode haver agitação. Tem indivíduos que têm transtornos depressivos e eles apresentam uma agitação psicomotora, mas o indivíduo os pensamentos são negativos. Né? Pode haver irritação, fadiga é muito característica, o indivíduo se sente muito cansado, sem ânimo para nada. Há transtornos do sono, insônia ou sono exagerado, hipersônia. Há transtornos do sono, a insônia é a insônia de final de sono. O indivíduo deita e dorme, às 3, 4 da manhã ele acorda e não consegue dormir mais. Há pensamentos recorrentes sobre a morte, então, aqueles pensamentos negativos. E aí há o risco, a depressão é uma emergência médica, porque o indivíduo pode cometer o suicídio, então há o risco de vida. Há dificuldade de concentração em qualquer atividade. Há alterações de apetite claras. Há muito sentimento de culpa, desvalia e desamparo. Aqui é muito característico da depressão. Sentimentos de culpa, desvalia e desamparo. Há perda de interesse por várias atividades, inclusive atividades que davam prazer a esse indivíduo. E o uso de entorpecentes pode desencadear episódios de depressão, quadros de depressão. Tanto drogas prescritas quanto drogas não prescritivas, tá? Como as drogas ilícitas, podem desencadear quadros de depressão. Aqui um relato de um paciente depressivo fica claro nas palavras o negativismo, tá? E a desvalia. Então eu duvido completamente de minha habilidade de fazer qualquer coisa bem, parece que minha mente está lentificada ao ponto de se tornar virtualmente inútil.
Eu estou como que assombrado, com a desesperança mais intensa. Outras pessoas dizem, é só temporário, isso passará, você irá melhorar. Mas naturalmente eles não têm a mínima ideia de como me sinto. Embora tenham certeza disso, se eu não posso sentir, me mover, pensar ou me importar, qual o sentido de tudo? Então vocês podem ver que é clara a desvalia, é clara o negativismo, é claro a falta de prazer em qualquer tipo de atividade, e é claro que não adianta você chegar para um indivíduo depressivo e tentar reanimá-lo, não vai melhorar. A depressão ela acomete 2 vezes mais as mulheres, principalmente um período que as mulheres são muito vulneráveis é pós-parto, após o parto e 6 meses até após o parto. A mulher fica muito vulnerável pela irregularidade hormonal. A descoberta da depressão, uma das teorias que melhor explica a depressão, a fisiopatologia da depressão, é a teoria monoamínica, quer dizer, a teoria das monoaminas. Essa teoria ela foi desenvolvida pelo seguinte: foi observado que drogas que aumentavam a liberação de monoaminas, noradrenalina, serotonina, melhorava a depressão em indivíduos depressivos. E drogas que diminuíam a liberação de monoaminas causavam quadros de depressão nos pacientes que usavam essas drogas. Por exemplo, a reserpina, que é um antihipertensivo, tinha a capacidade de provocar depressão nos indivíduos porque diminuía a liberação de noradrenalina. Tá? Então, supôs-se que a melhor hipótese, eu já vou falar dela, da fisiopatologia, era a teoria das monoaminas. Bom, a depressão, nós temos as classificações são transtornos unipolares, para diferenciar dos transtornos bipolares. A distimia, ciclotimia, a depressão psicótica, depressão atípica, depressão maior. Alguns têm quadro de histórico familiar, outros não. A necessidade de suporte psicoterápico. E há os medicamentos característicos que vão atuar. A eletroconvulsoterapia ainda funciona? Sim, a eletroconvulsoterapia é a mais limpa, o tratamento mais limpo com relação à depressão. Há muito preconceito com relação à depressão, há muito preconceito no tratamento da depressão, principalmente com a eletroconvulsoterapia, mas ela ainda para os casos mais graves e agudos e com visível tendência suicida, mas é um dos tratamentos mais limpos com relação à depressão, esquizofrenia, enfim. Bipolares. Os bipolares possuem a fase maníaca. A fase maníaca é a alegria patológica. Então o bipolar ele tem a alegria patológica e a tristeza patológica. O bipolar ele tem um forte componente familiar. A fase maníaca há uma hiperatividade característica em que o indivíduo ele se exalta bastante, ele tem um egocentrismo muito elevado, ele pratica gastos, ele tem um quadro oposto caracteristicamente ao quadro depressivo. Ele fala demais, a fala às vezes até se perde no contexto, porque ele tem necessidade de falar, de se expressar. E já vamos falar do tratamento da fase maníaca, e a fase depressiva desses indivíduos com eletroconvulsoterapia e agentes antidepressivos, que a gente vai conversar. Da psicofarmacologia, na década de 50 que surgiram os primeiros fármacos. Fármacos com eficácia para distúrbios psiquiátricos. Essas medicações sedavos, quer dizer, elas ainda fazem isso, sedam, estimulam, provocam mudança do humor, raciocínio. Tá? Esses fármacos vão atuar, como eu disse, na fisiopatologia da depressão que a gente conhece hoje, que é a hipótese aminérgica ou amínica, em que há uma redução dos níveis de serotonina e noradrenalina. E entendeu-se que a redução desses níveis induzia a depressão e produzia a depressão de neurotransmissores. Tá certo? Essa hipótese amínica ela é associada a uma hipótese neurotrófica. O que é uma hipótese neurotrófica? É quando a gente tem diminuição da síntese e expressão de fatores neurotróficos, por exemplo, o BDNF, fator neurotrófico cerebral. Quando eu tenho diminuição de fator neurotrófico é um cara que é uma molécula que promove a plasticidade neuronal, quer dizer, a capacidade do cérebro de mudar, de se adaptar, e a neurogênese. Então eu tenho, no indivíduo depressivo,
eu tenho diminuição do número de sinapses de dendritos aqui que a gente consegue ver se comunicando com os axônios. No indivíduo que é tratado ou normal, eu tenho um número normal aumentado de sinapse e aumentado de comunicação. E eu também tenho no normal níveis elevados de fatores neurotróficos e no depressivo níveis diminuídos de fatores neurotróficos. E como eu disse, é importante para essa plasticidade sináptica. Plasticidade sináptica nada mais é do que toda vez que há uma demanda do ambiente, a gente quer aprender alguma coisa, falar um idioma, praticar um esporte, o cérebro ele tem noção dessas alterações e essa comunicação entre os neurônios permite uma flexibilização e permite com que a gente absorva esse conhecimento, guarde e as mudanças corporais possam ser produzidas para que a gente consiga responder ao estímulo ambiental que está sendo feito, tá? Apresentado. E o que pode gerar tudo isso? O estresse crônico, é aquele estresse que o indivíduo tem há mais de um ano e meio, 2 anos. E esse estresse crônico, esse trabalho aqui é muito interessante, ele relata a resposta inflamatória pelo estresse crônico em indivíduos que tenham depressão maior, transtorno de depressão maior. E o estresse crônico pode levar ao aumento da produção do hormônio liberador de corticotrofina. Essa produção aumentada vai estimular a subdivisão simpática do sistema nervoso autônomo, que vai aumentar a produção de moléculas inflamatórias. Essas moléculas inflamatórias vão inundar o cérebro, provocando uma inflamação central, reduzindo fatores neurotróficos, reduzindo a produção de monoaminas, noradrenalina e serotonina, principalmente, e aumentando o que a gente conhece como excitotoxicidade. Não preciso dizer, excitotoxicidade é alguma coisa tóxica, agressiva para o cérebro e provoca a morte de neurônios. Então você perde a comunicação entre os neurônios, isso é muito importante, tá? Esse aqui é o processo inflamatório no interior do tecido do córtex cerebral, então onde eu tenho episódios de excitotoxicidade com redução da produção de fatores neurotróficos.